A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comenta e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Josué, do capítulo 21 ao capítulo 24, sendo o capítulo 24 o último capítulo do livro de Josué. Vamos orar? Deus, eterno Pai, todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a todos que entram nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Josué, capítulo 21. As cidades dos levitas. Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e aos seus arraibaldes para os nossos animais. Por isso, os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte para a família dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas. Tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E os filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali e da meia tribo dos Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e das tribos dos filhos de Simeão essas cidades, que por nome foram mencionadas, para que fosse dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram as cidades de Arba, do pai de Anak, esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrabaldes ao redor. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade do refúgio do homicida, e aos seus arrabaldes, Libna e os seus arrabaldes, Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Elon e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes filhos de Arão foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e aos seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer e aos seus arrabaldes, e Kibzaim e aos seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Ajalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Tanak e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e os seus arrabaldes, e Besterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizião e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, e Jarmute e os seus arrabaldes, En-Janim e os seus arrabaldes,
4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, e Eucate e os seus arrabaldes, Reob e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidades de refúgio do homicida, na Galileia e os seus arrabaldes, e Ramot-dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joqueneão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, e Dimna e os seus arrabaldes, Nalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, Kedemote e os seus arrabaldes, e Mafaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, ao todo 4 cidades. Todas as cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias que ainda estavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam essas cidades, cada uma com os seus arrabaldes, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a herança que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Capítulo 22. A despedida de Josué. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a mim e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. O vosso irmão por todo este tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, a lei que Moisés, o servo do Senhor, os mandou, que ameis o Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e os sirva com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram-se às suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém, a outra metade Josué deu a herança entre os seus irmãos, aquém do Jordão, para o ocidente, e enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou, e falou-lhes, dizendo: voltai-vos às vossas tendas com grande riqueza, com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com metal, com ferro, e com muitíssima roupa, e com vossos irmãos reparti o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés voltaram e separaram-se dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra de sua possessão, e que foram feitos possuidores, conforme a ordem do Senhor pelo ministério de Moisés. O altar do testemunho. E chegando eles nos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel reuniu-se, toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem em guerra contra eles. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e a 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais entre os milhares de Israel. E indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo:
Assim diz toda a congregação do Senhor. Que transgressão é esta que fizeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco, a iniquidade é pior, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor? Para que hoje deixais de seguir o Senhor? Será que, recebendo-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar além do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Assã, filho de Zera, transgressão no tocante ao anátema? Não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Senhor Deus dos deuses, ele sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor hoje. Não nos preserve, se nós edificamos um altar para nos desviarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele apresentar oferta pacífica. O Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizemos por receio disto, dizendo: amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filho de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos: preparamo-nos agora, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e voltaram da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E apareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir a guerra contra eles, em exército, para destruírem a terra em que habitava os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Capítulo 23. O sermão de Josué. Sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo o Israel e aos seus anciões, aos seus cabeças, aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Vede que vós reparte por sorte em herança as vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído desde o Jordão até o grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá
de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Esforçai-vos muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda, para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco, e nos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de algum modo vos desvieis e vos apegardes ao restante dessas nações que ainda ficou entre vós, com elas vos aparentardes, e a elas entrardes e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, açoite às vossas ilhargas e espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vos bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vós sobrevieram, nenhuma delas falhou. E será que assim como sobre vós vierem todas essas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre toda a terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e eles vos inclinares, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Capítulo 24. Recordações de Josué. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú, e Esaú dei montanha de Seir para possuí-la, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e a Arão e feri o Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu os vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, que os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto por muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão, vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões diante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, não com a sua espada, nem com o seu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. A renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor,
escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estáis além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos o Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e que tem feito estas grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunha contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo. Ele pôs por testemunho direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e as erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra vos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. As mortes de Josué e Eleazar. E depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnacera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões, e ainda sobrevieram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito em Israel. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara a herança do filho de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Obrigado, Deus, pela leitura do livro de Josué. Derrama bênção, Senhor, a todos que entraram nesse canal para ouvir a palavra de Deus. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento à palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, queridos irmãos. Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.